Abrir nossas Bíblias na carta dos Hebreus, aos Hebreus. Capítulo 10, Hebreus 10. A gente vai ler do 32 ao 36. Hebreus 10, 32 a 36. Amém? Ih, ninguém respondeu. Amém? Aê. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados como para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Obrigado, Deus Pai, pelo privilégio de estar aqui, meu Pai, ministrando a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, tudo que será dito, seja dito conforme a Tua vontade. Que a palavra, meu Pai, encontre terreno fértil, terra fértil, meu Pai, e que ela se multiplique dentro do coração, meu Pai. Que ela não fique só para aquele que recebeu, mas que ela consiga espalhar, meu Pai, para as outras pessoas. Então, nos abençoe, nos capacite a entender a administração da Tua palavra. Que o Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos, venha abrir o nosso entendimento, para que a gente venha compreender o que será ministrado aqui essa noite. Desde já te agradeço, meu Pai, pelo Teu agir em nossas vidas. E continue nos guardando e nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Carta dos Hebreus, eu sempre, quando costumo estudar um livro específico da Bíblia, eu sempre vejo para quem aquela carta aquele livro, aquela carta, está se dirigindo, porque isso facilita quando a gente vai ler a Bíblia e entender o público-alvo, digamos assim, dessas palavras que estão ali. E o público-alvo da Carta dos Hebreus eram os judeus que se converteram ao cristianismo, os judeus que se converteram ao cristianismo e eles estavam querendo voltar, eram judeus, isso mesmo, que se converteram ao cristianismo, e eles estavam querendo voltar para o judaísmo, abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo, por vários motivos. Se você for lendo a Carta dos Hebreus, você vai ver os motivos que o autor vai destacando. Então ele começa a falar muitas coisas, muitos assuntos, para mostrar quem realmente é o Jesus Cristo e tudo que Ele fez, e tudo que Ele está fazendo lá nos céus. Então Ele vem mostrar que Jesus é superior a tudo. Ele vem falar que Jesus é superior a todos os profetas que tinham, aos anjos, ao próprio Moisés. Ele vem falar que o Jesus Cristo é superior aos mandamentos. Ele vem falar que Jesus é superior a todos os sacerdotes. Se você for lendo o livro de Hebreus desde o início, tu vai acompanhando, que ele vai mostrar que Jesus é superior a tudo que passou, a tudo que aquilo que o judaísmo acreditava que era superior. Ele vem mostrando, não, Cristo é superior a tudo, Cristo é superior a isso, aquilo, Ele é superior aos sacerdotes, pois Ele ofereceu um sacrifício que é muito maior do que todos os sacerdotes que passaram até ali. Então ele vem falando, ele vem acompanhando, até que a gente chega no capítulo 10 de Hebreus, que ele começa a fazer, a partir do versículo 19, 10, 19, ele começa a fazer uma exortação, que através do sacrifício perfeito de Cristo, temos livre acesso ao santuário celestial. A exortação era para ter comunhão com os outros. Ele começa já a exortar aqui do 10, a partir do 19, entre 19 e 25, a comunhão da igreja, que Cristo era maior do que tudo que estava acontecendo, que graças ao que Ele fez, nós temos livre acesso ao Pai. Então, a exortação é, continue tendo comunhão com os irmãos. E a partir do 10, do 26 ao 31, ele já puxa uma advertência. Antes, ele faz uma exortação, agora no 10 ao 31, ele faz uma advertência a esses cristãos que estavam ali, querendo voltar para a religião judeu, né?
voltar a ser judeu, ele faz uma advertência, que aí ele fala assim: aqueles que propositalmente pecam, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, enfrentam um julgamento mais severo. Então ele queria mostrar para esse povo que eles já conheciam a verdade, eles conheciam a verdade de Cristo, eles foram convertidos para o cristianismo, e eles queriam abandonar aquilo ali, o que os teólogos vão chamar de apostasia. Eles queriam abandonar a fé, voltar para o judaísmo. Então ele fala, a advertência dele do 26 ao 31 é: cuidado, que aquele que recebeu o pleno conhecimento da verdade e abandoná-la vai enfrentar um julgamento muito mais severo daqueles que não conheceram. Então ele faz essa advertência, ele continua, até que a gente chega no 32. Só que entre 26 e 31, se tu for ler essa parte, tem muita informação, digamos, ali nessa parte, que é um texto muito rico, o livro de Hebreus. Eu gosto muito, particularmente. E o sacrifício de Jesus Cristo nos trouxe uma nova aliança. É isso, resumidamente, até o 31 que ele fala o sacrifício de Jesus nos trouxe uma nova aliança, superior a qualquer outra aliança que já existiu, que teve. E através dele temos acesso direto a Deus. E podemos nos aproximar com confiança do Criador. Então, que você saiba que nós temos plena certeza que possamos nos aproximar do nosso Deus. No entanto, o autor de Hebreus, que é desconhecido, a gente não sabe, ninguém afirmou quem escreveu essa carta. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, Lucas. Não chegou a um consenso de quem escreveu essa carta. Somente Deus sabe quem escreveu essa carta. E o autor dos Hebreus lembra que essa jornada não é fácil. Não é uma jornada fácil, não é um caminho fácil. E a partir do versículo 32, ele começa a nos exortar a perseverar. Perseverança. Mesmo diante das lutas e das dificuldades. Persevere. É isso que a gente vai falar essa noite. Perseverança. Perseverar em qualquer situação, na felicidade ou na tristeza. Persevere. Então ele começa no 32. Ele começa a falar: lembre-se dos dias passados, quando depois foram iluminados. É que ele já começa. Lembra-se dos dias passados, antes da sua iluminação, antes da sua conversão. Como que você era? Como que você era antes de Cristo te tocar, te converter, o toque irresistível? Como que você era antes disso? Como era o seu pensar, o seu agir? E Deus te modificou. Então nós somos iluminados, nós fomos iluminados pela palavra de Deus. E a conversão é um momento de iluminação, sim, de iluminação espiritual. É onde a verdade de Deus é revelada aos nossos corações. É a partir daquele momento que entendemos o que Cristo fez na cruz. É a partir daquele momento que entendemos toda a Bíblia faz sentido, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, tudo faz sentido, tudo aponta para Ele. Então é esse momento que a gente entende o sacrifício expiatório que Ele fez na cruz. Então nós somos iluminados naquele momento. E é isso que Ele está começando a falar. Lembre-se desses dias, lembre-se quando vocês foram iluminados, quando vocês entenderam a verdade do Evangelho, quando vocês entenderam o que Cristo fez por vocês. Isso Ele está falando lá para esse povo. Mas se encaixa para a gente também. Lembre-se desse momento, lembre-se de tudo o que Cristo fez por você, como Ele te transformou, como você era, como que você é hoje. Lembre-se desse momento, dessa verdade entregue para você através do Espírito Santo. E ele continua: vocês sustentam grande luta e sofrimento. Um cristão, ele nunca vai ser isento de desafio. Nunca. Enfrentamos lutas e desafios. Amém? Se eu mandar levantar a mão aqui, quem está enfrentando uma luta, um desafio, acho que a maioria da igreja vai levantar a sua mão. Então, é normal a vida do cristão ter lutas, ter desafios. Eles não somem quando nós nos convertemos. Se você já escutou isso em algum lugar, se você me mostrar na Bíblia onde está isso, eu falo, ok, mas eu nunca li na Bíblia alguma passagem que diz: depois da conversão não existe mais problema, não existe mais luta, não existe mais desafio, pronto, tudo maravilhoso. Não, as lutas vão existir, os desafios vão existir. O Evangelho nos trouxe a luz, e a luz da salvação, mas junto vem um grande desafio, grandes lutas, porque a partir desse momento, o mundo nos odeia. A partir desse momento que nós somos iluminados e somos convertidos para a glória de Deus, o mundo começa a nos odiar. O mundo começa a nos ver com outros olhos, não com os olhos do mundo, os olhos que tudo pode, que todo pecado não é pecado, que tudo posso para fazer bem à minha carne. Não.
a gente começa a rejeitar certas coisas e o mundo começa a ir contra a gente. O inimigo se levanta ferozmente e diz, opa, cuidado, vamos atacar aquele ali. Então lutas vão vir, mas tenham certeza que Deus está com vocês. Então, persevere, continue avançando, sabendo que o Senhor Deus está do nosso lado. Mas no momento que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, eu repito, o inimigo se revolta, o inimigo reúne toda a sua turma e começa a nos atacar de todas as formas possíveis. Mas tenham uma coisa em mente, Jesus é mais poderoso do que todos eles juntos. Então esteja isso em mente, Jesus é forte, é poderoso, por isso não devemos estranhar de forma alguma os desafios que surgem na nossa vida, mas sim nos alegrar na luz. Carlos, você está falando que eu tenho que me alegrar nos desafios que estão por vir? Não o desafio em si, mas alegrar sabendo que Jesus está conosco, que a gente vai passar por aquele desafio graças a Ele, não por minha força, não por meu mérito, mas por causa dEle. Então, alegre-se. Se você está numa dificuldade, alegre-se no Senhor Jesus Cristo. Se você está passando por um momento de felicidade, alegre-se no Senhor Jesus Cristo. Em todo momento, dai glórias a Deus. Lembrei agora de um louvor, acho que é Lázaro, o falecido Lázaro que canta. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que tem que ser a nossa vida. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Dê glória a Deus. Seja feliz em todos os momentos, nas provas, nas dificuldades, pois o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele está conosco. E no 33 ele começa falando, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo. Aqui o autor da carta ele começa a falar que os cristãos ali da época, os hebreus cristãos, eles foram insultados, mas não foram insultados só aqui, não, em público. Eles foram insultados em público, expostos publicamente ao ridículo. Imagina, meus irmãos, vocês serem expostos, sendo ridicularizados em público. Mas por quê? Somente porque seguiam a Jesus Cristo. Somente por seguir Jesus, eles foram expostos publicamente ao ridículo. Eles se tornaram espetáculo para os outros zombavam dele, as pessoas zombavam dele e falavam, quem é esse teu Deus? E falavam certas coisas que, se a gente for ver os insultos que eram usados naquela época, eram insultos pesados. Então, eles estavam firmes em Jesus Cristo, eles foram sim transformados em espetáculos, e a palavra diz que eles foram coparticipantes daqueles que também estavam sendo maltratados, insultados. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eles sofriam, os cristãos ali, os hebreus sofriam, não só com os insultos diretos, que eram para eles, mas eles se compadeciam com os irmãos em Cristo, que eram insultados e maltratados. Eles não deixavam o irmão ali sofrendo e deixava para lá, pronto, acabou. Não, eles se compadeciam daquela dor daquele irmão, eles ajudavam aquele irmão da melhor forma possível. Financeiramente, eles sustentavam, eles guardavam o amor de Cristo para aquela pessoa. E eram coparticipantes. O autor nos lembra de que apesar dessas duras circunstâncias que eles passavam, de sofrimento, de humilhação pública, eles ainda dedicavam atenção aos outros irmãos que precisavam de ajuda, que estavam passando pelas mesmas provas que eles estavam passando. Eles iam lá e ajudavam aquelas pessoas. E Cristo não é diferente conosco. Ele veio à terra, Ele se fez carne, e Ele sabe o que cada um passa, o peso que cada um está levando. Ele entende, Ele sabe, porque Ele se fez homem, Ele se fez carne, e Ele entende o que você está passando nesse momento. Então, tenha fé, peça a Deus que Ele vai te aliviar. O jugo dele é suave, é leve. Então esteja com Ele, fortaleça-se na medida que você se encontra mais na presença de Deus. Esteja junto com Deus e também possamos ser coparticipantes do sofrimento dos nossos irmãos. Não é só porque uma pessoa está sofrendo, deixa ela para lá que meu para cá está bom. Não, compadeça-se daquela pessoa. Se ela está passando por um momento de dificuldade e você puder ajudar, ajude. Não estou falando só financeiramente não, meus irmãos. Através de palavra, através de um carinho, de um aperto de mão, um abraço. Às vezes são coisas sutis que a pessoa está precisando naquele momento e a gente não faz nada só porque, o meu estou bom, estou feliz. Não. Então compadeça-se. Compadeça assim como Cristo se compadece de nós. E nós queremos ser espelhos de Cristo, amém? Não é isso que a gente sempre fala? Queremos ser espelhos de Cristo. Então compadeça-se.
com o próximo, com aquele que está do seu lado, está passando por atribulações e coisas que as deixam tristes. Amém? E no 34 ele fala: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham patrimônio superior e durável. Aqui, o autor está falando que eles não somente se compadeceram das pessoas que estavam ali do lado deles, sofrendo injustiças, mas eles também se compadeceram dos que foram presos pela fé em Cristo Jesus. Muitos eram presos naquela época simplesmente por falar que seguia Cristo, que seguia a Jesus. Chegou um certo momento da perseguição que era proibido você falar que era cristão, senão você era preso, era maltratado, apanhava. Chegou a ponto de eu não podia falar para o meu irmão que eu era cristão, porque eu não sabia se ele era cristão, ao ponto de falar que se eu falasse para ele, ele não era, eu podia ser preso e podia ser até morto. Então, naquela época, eles faziam várias coisas para identificar um cristão sem falar abertamente que era cristão. E um desses símbolos, coincidentemente, eu estava estudando e veio esses símbolos, é o peixe. Você sabe por que o peixe é usado no cristianismo, como símbolo do cristianismo? Porque nessa época, na época da perseguição, eles bolaram um plano, digamos assim. Era feito no chão, porque o chão, a maioria dos chões eram de terra. Se eu sou cristão, eu achava que aquela pessoa era cristã também, eu ia no chão e fazia metade de um peixe. Fazia metade de um peixe. Se a outra pessoa fosse cristã e visse metade do peixe, ela ia lá e completava a outra metade. Então, ele é cristão, então eu posso falar abertamente de Cristo para ele. E assim virou o símbolo do cristianismo. O peixe, aquele peixe que a Maria vê como o símbolo do cristão. Surgiu assim, porque as pessoas não podiam falar que elas eram cristãs. Elas tinham que bolar coisas para falar que eram cristãs, mas não podiam falar que eram cristãs. E o símbolo do peixe foi criado assim, para mostrar que eu era cristão. Se a pessoa não completasse, ok, ele não sabia o que era aquele sentido, acabou, apagava e ia embora. Então assim surgiu aquele símbolo do cristianismo. E assim acontecia. Não só isso, tinha várias outras simbologias que eles faziam para se identificar como cristão, pois a perseguição era grande. E o povo hebreu ali, dessa carta, que eles dizem que talvez sejam cristãos de Roma, ainda não definiu, mas eles se compadeciam daqueles que estavam presos. Eles se compadeciam daqueles que estavam sendo torturados dentro das prisões. E continuando mostrando, não só os que sofriam, mas também os presos por sua fé. Isso revela um profundo senso de comunidade e solidariedade. Senso de comunidade, irmãos. É um proteger o outro, é um abençoar o outro, um guardar o outro dentro da nossa igreja. Temos que ter esse senso de comunidade. Não é só entrar por aquela porta, sentar no banco e sair, pronto, está ótimo. Não. Temos que ter um senso de comunidade. Temos que ter um senso de solidariedade dentro da nossa igreja. É isso que está nos mostrando. Está nos mostrando aqui o Evangelho. Ele tem esse senso de solidariedade com o seu irmão, com o seu próximo, com as pessoas da igreja. Então, temos que ter esse senso de solidariedade. Assim como esse povo hebreu aqui, esses cristãos aqui, esses hebreus cristãos, temos que ter esse pensamento. Temos que ter esse pensamento de ajudar o próximo. E ajudar o próximo até mesmo dentro da igreja. Amém? Mas continua falando no versículo 34, ele continua falando que, deixa eu só voltar aqui para ali, que aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Isso é difícil, meus irmãos. Eles aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Sabe o que isso quer dizer? Que seus bens foram tomados. Eles perderam tudo. Eles perderam casa, perderam seu ganha-pão, eles perderam tudo. Somente porque falavam que seguiam a Cristo, que eram cristãos. E eles, imagina, agora me veio na cabeça, imagina vocês, todos os seus bens serem tomados, sua casa, seu carro, perdeu o emprego que você tanto gosta, perdeu tudo. Como você se sentiria nesse momento? Triste, posso dizer que triste, pensativo, mas o povo aqui não, eles se sentiram alegres,
porque perderam tudo. Mas não perderam tudo por bandido, não. Eles perderam tudo por causa de Jesus Cristo. Eles tinham essa felicidade no coração, que eles queriam perder tudo, mas não queriam perder a Cristo, nosso Senhor. Então, que a gente tenha isso em mente, a coisa mais importante que a gente possa ter na nossa vida é a Cristo. Não é o nosso carro, não é o nosso emprego, não é a nossa casa, não é onde moramos, onde dormimos, não. É a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que o nosso coração, nosso deseja essas coisas, é normal, mas estou falando que, acima disso, Deus tem que vir em primeiro lugar. Acima disso, se a gente perde alguma coisa desses itens, alegre-se no Senhor, pois Cristo ainda está conosco e nós temos a salvação garantida e selada, amém? Então eles estavam felizes, eles estavam alegres com isso, porque eles não perderam aquela alegria, a alegria da salvação. Eles não perderam isso, eles perderam todos os seus bens, mas a alegria da salvação continua com eles e continua com a gente também. Que a gente possa ter essa alegria também, meus irmãos, da salvação. Uma alegria que a gente não consegue explicar, às vezes, para as pessoas, mas é uma alegria que vem de dentro, que a gente fala: eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu posso perder tudo, mas eu sou salvo em Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenham isso em mente, tenham essa alegria, guardem essa alegria da salvação no coração de vocês. E eles sabiam que tinham um patrimônio superior e mais durável que aqueles bens que estavam sendo espoliados, que estavam sendo perdidos. Eles sabiam disso. Eles não ligavam. Claro que eles ligavam, eu tenho certeza que eles ficaram tristes, mas eles sabiam que eles iam ganhar lá na frente é muito mais durável do que aqueles bens que estavam sendo tirados deles. E o nosso verdadeiro tesouro não está aqui, meus irmãos, não está aqui nessa terra. Temos uma herança guardada e garantida no céu. Então, que você possa gravar isso, persevere, porque essa herança, essa garantia, esse selo já está feito pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então temos que fazer a nossa parte, perseverar na verdade, perseverar nas Escrituras. Temos que buscar a Deus com todo o nosso viver, com todo o nosso pensar, com todo o nosso agir e com todo o nosso entendimento. Temos que tentar entender as suas palavras, temos que tentar entender o que a oração faz por nós. Entenda tudo o que Deus quer na sua vida. Ele quer que a gente ore, jejue, leia a sua palavra. Isso faz parte da nossa vida. Então, essa é a herança que nós temos que buscar. A herança que está garantida lá nos céus. Amém? E o 35 ele fala: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Não abandone a fé, meus irmãos, por causa das provas. As provas às vezes são duras, não aguentamos, mas Deus está conosco, que Ele nos faz aguentar. Então não abandonem a fé por causa das tribulações. Não abandonem a fé por motivos terrenos, motivos que a gente às vezes não entende. Não abandone a fé por causa disso. O sofrimento pode fazer com que algumas pessoas até abandonem a fé. A gente vê na igreja pessoas vindo, saindo, pessoas que sabiam da palavra, saem e abandonam a fé. Então que a gente não seja uma dessas pessoas. Que a gente esteja guardada, que a nossa fé esteja guardada em nossos corações, mas que não só para a gente, mas que a gente possa levar essa fé que a gente tem para as outras pessoas. Mostrar como o nosso Deus é bom, maravilhoso, o amor que Ele tem por nós. Então que a gente possa mostrar isso lá fora para as pessoas. O sofrimento, conforme eu disse, faz parte da vida cristã, mas também faz parte da vida cristã, Cristo andar com a gente. Então Cristo está sempre conosco. Por isso aqui ele faz essa exortação para os crentes permanecerem firmes na fé. Permaneçam firmes, apesar das lutas, dificuldades e provações. Permaneçam firmes. Temos que crer na inabalável promessa de Deus e na sua capacidade de cumpri-la. Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Todo evangelho, do Antigo ou do Novo Testamento, Deus fez promessas. Deus fez promessas. E aquelas que já teve seu tempo para cumprir, se cumpriram. Aquelas que ainda vão se cumprir, tenho certeza que vão se cumprir. Porque Deus não mente. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Então temos que ter essa fé inabalável na promessa de Deus e também na capacidade de Deus de cumprir essas promessas. Ele vai cumprir. Tenha fé. Ele já garantiu
a salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então temos fé, temos que ter fé nisso. A recompensa é imensa, meus irmãos, é imensa. E vou te falar uma coisa, é eterna. A recompensa que Deus nos oferece é uma recompensa eterna. Não é passageira, não é para esse mundo, para as coisas desse mundo, não. É eterna e é para a nossa salvação. Aqui é coisa de céu e inferno. É questão de você vai para a glória do Pai ou vai abraçar o inimigo, o diabo. Não tem meio termo, não tem muro, não tem outra alternativa. É salvação ou perdição. Que a gente possa permanecer no caminho da salvação, amém? Nada que possamos experimentar neste mundo se compara à glória que nos espera. Nada, nada. Nada que a gente possa experimentar aqui nesse mundo. Nem um churrasco que vai ter. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Não vai se comparar à glória do nosso Deus. Nada, nada. Eu gosto muito de hambúrguer, nem um hambúrguer mais gostoso que eu já comi na minha vida. Nada se compara à glória do nosso Deus. Então, se a gente tem isso em mente, nosso Deus tem uma promessa para a gente, lá na frente, e temos fé que Ele vai cumprir. Então, persevere, guarde e ande no caminho do Senhor, que é estreito, é difícil, mas Ele está conosco. Então, vamos em frente, sem olhar para trás, senão você pode virar uma estátua de sal. Olha para frente, continue, o caminho é esse. E no 36, são os versículos finais, o versículo final, ele começa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. E depois, se vocês forem ler em casa, do 37 ao 39, você vai ver que ele é mais maravilhoso ainda. Mas aqui que ele fala, perseverem. A salvação não é dada àqueles que retrocedem, não é dada, mas aos que perseveram até o fim. Esses têm a salvação. Esses conseguem entrar no reino de Deus. A perseverança é uma necessidade vital para o povo de Deus. Eu costumo falar que Deus faz a salvação do início ao fim. O que cabe a gente somente é perseverar, é fazer a vontade de Deus, é continuar no caminho, porque toda obra de salvação é feita por Deus. Então, persevere, faça a sua parte, fique no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. A perseverança aqui não é apenas esperar passivamente, mas sim perseverar ativamente em nossa fé, mesmo diante de desafios. Como assim, Carlos? Perseverar ativamente? Não é só ficar sentado esperando. Opa, eu sei que vou ser salvo, vou ficar aqui sentado. Não, nós temos que falar do amor de Cristo. Nós temos que sair e falar do amor de Cristo. Não se envergonhe, porque essas pessoas foram presas, torturadas, foram postas ao ridículo em público, por causa disso, por causa do Evangelho. Às vezes nós temos vergonha de falar que somos cristãos em alguns ambientes, na faculdade, no trabalho. Não tenha vergonha de ser cristão, não tenha vergonha de falar que Cristo te amou, que Cristo me ama, que Cristo nos ama. Não tenha vergonha disso. Mas não vamos chamar mais para os eventos da empresa, não vamos chamar mais para isso, para aquilo. Perca tudo, conforme os hebreus falaram, mas alegrem-se em Cristo, porque Ele é mais importante do que tudo que nós temos aqui nessa terra. Então alegre-se, persevere ativamente na nossa fé. Fale que você é cristão, mostre através das suas atitudes que você é cristão. Amém? E havendo feito a vontade de Deus, aqui ele fala isso. Ao fazermos a vontade de Deus, demonstramos a nossa fé. É assim que nós demonstramos a nossa fé, fazendo a vontade de Deus aqui nesse mundo, quando ainda estamos aqui em vida. Então faça a vontade de Deus. O que Deus quer para mim, Carlos? Não sei, ajoelhe, ora, busque ao Senhor, que tenho certeza que Ele vai te mostrar uma direção. Mas uma coisa é certa, Ele quer que você siga as suas instruções básicas da Bíblia. Não mate, não roube, seja um bom marido, uma boa esposa, seja um bom filho, respeite as autoridades, respeite o pastor, respeite a autoridade no trabalho. Isso é o básico, isso Ele quer de vocês. Qual ministério que eu vou trabalhar, Carlos? É você e Deus, ore, busque, que Ele vai entregar para vocês tudo aquilo que está em dúvida no coração de vocês. Amém? Então, é um sinal de que confiamos em seus planos, nos planos divinos. E ele fala, aqueles que fazem isso, que fazem a vontade de Deus, alcançam a promessa. A promessa aqui se refere
a vida eterna, meus irmãos. É uma herança eterna, é uma herança celestial, que nós, crentes, receberemos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não que a gente faça alguma coisa, digamos assim, para isso. Conforme eu falei, a salvação do início ao fim é de Deus. Mas nós vamos alcançar pela perseverança. Nós vamos chegar lá pela perseverança em Cristo Jesus. E a recompensa final para aqueles que perseveram na fé. Então, se a gente perseverar, nós conseguiremos. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que olham para trás e vejam, como é bom aquilo lá, vou voltar. Não, nós não podemos ser assim. Olhe para frente, veja a porta estreita, siga para o caminho, siga para lá, porque a promessa que Deus faz para nós é grandiosa, é maravilhosa, é eterna. Não tem palavras para dizer como que deve ser morar lá no céu, ao lado do nosso Deus. Então persevere em confiança de que Cristo está com você em todos os momentos, em todas as dificuldades, em toda a ocasião. Amém? Para concluir, eu trouxe 3 pontos. Primeiro, de tudo que eu falei, trouxe 3 pontos para vocês. Se vocês puderem sair com isso aqui gravado, já está ótimo. Lembre da promessa de Deus, das promessas que Deus fez. Quando nós nos sentimos desanimados, nós podemos meditar na promessa de Deus. Isso renova a nossa esperança e fortalece a nossa fé. Então lembre que Deus prometeu para cada um de nós. E a maior de todas é o futuro lá com Ele. Amém? Então lembre das promessas de Deus. Segundo ponto, perseverar na fé. Persevere na fé de Jesus Cristo. Se sinta encorajado a não desistir da nossa fé, mesmo diante das dificuldades. Persevere. Dificuldades surgirão. Persevere. Porque Cristo está conosco, Cristo está com a gente. Persevere, lute, não caia. Evite o máximo, esteja com Cristo, vista a armadura, vai para frente, siga o alvo, não erre o alvo. Persevere, esteja com Cristo, esteja fortemente armado com Cristo. Amém? E o terceiro ponto, valorize a comunidade, valorize a sua igreja. Participe dos eventos que a igreja promove. Não é porque a gente promove um evento que é para nossa glória e honra que está promovendo, não. É para a honra de Deus. Esses eventos são para a comunhão da igreja. Esses eventos são para fortalecer a comunhão da igreja. Para você conhecer as pessoas que estão do seu lado mais intimamente. Não só um oi, boa noite, tchau, como você está, tudo bem, ok, fui. Não é só isso. Esses eventos é para ter intimidade com cada membro da igreja. Então participe ativamente dos eventos da igreja. Sirva o próximo, ajude o próximo que está do seu lado, ajudando. A pessoa nova chegou na igreja, mostra a igreja para ela. A pessoa nova não conhece muito bem a palavra, ensine a palavra para ela. Busque, você já leu os evangelhos, busque orientá-la da melhor forma possível. Sirva. E também servir na forma de trabalho. Trabalhe na igreja. Temos muitos ministérios, graças a Deus, aqui nessa igreja. Então sirva. Tenho certeza que Deus vai te orientar em qual ministério você possa participar. Mas o importante é, sirva ao próximo dentro da igreja. E construa relacionamentos dentro da igreja. Tenho certeza, claro, que cheguei aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas por toda a minha caminhada eu tive homens e mulheres que me ajudaram muito a chegar até aqui. Então, construa esses relacionamentos dentro da igreja, porque nos momentos de dificuldade, no momento que essas dificuldades se levantam, são essas pessoas que vão te animar, são essas pessoas que vão te levar para cima, são essas pessoas que vão dizer, eu estou contigo. Aí você vê o reflexo do próprio Jesus Cristo naquelas pessoas. Então, construa relacionamentos, porque eles vão te fortificar na medida certa, que é perfeita e boa e agradável. Então, faça parte, tenha uma igreja, a igreja para se relacionar com os outros. A igreja não é para só vir, sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora, não. A igreja, nós somos feitos para se relacionar com as pessoas. Foi assim na criação. Deus, quando criou Adão, Ele falou, não é bom que ele esteja só. Em outras palavras, não é bom que ele fique só, que ele tenha que se relacionar com alguém. E assim Ele criou Eva. Então, nós somos feitos para isso, para ter relação um com o outro. Então, que você possa construir relacionamentos dentro da igreja. Fora da igreja, é ótimo, ok, mas construa dentro da igreja, porque é aqui dentro que você vai ter uma amizade fortificada e vai sair fortificado também na fé.
Amém? Então tenham isso em mente. É isso que eu queria trazer para vocês. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Obrigado, Deus Pai. Oh, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, em nossas vidas. Que o Senhor continue, meu Pai, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Que a sua poderosa mão, meu Pai, esteja conosco, meu Pai, em todos os momentos. Nos guiando, nos levantando, nos carregando, meu Pai, quando precisarmos. Então esteja conosco, meu Pai, em todos os momentos. Na felicidade e na tristeza, esteja conosco. Fortifica a fé, meu Pai, que nós temos em Ti. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer, meu Pai, na Tua palavra. Então guia-nos, meu Pai, guia-nos conforme a Tua vontade. E agora eu te peço que nos leve em segurança para nossas casas, que nenhum mal nos aconteça, que possamos chegar com tranquilidade na paz do Teu Espírito, meu Pai. Então nos guarde, nos abençoa e nos proteja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, e que a Igreja do Senhor diga amém. Amém. Vão em paz. Deus abençoe. Os diáconos vão estar aqui à frente com óleo para orar pelos enfermos.